Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aí com a Débora. Débora, muito obrigada por ter aceitado participar desse nosso podcast. Obrigada pelo convite. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre a vida acadêmica, sobre as pesquisas que a realizam aqui no Hemocentro. Bem, Débora, vamos começar logo da onde você veio, né? Eu vim de Belém do Pará, nasci lá. É interessante, né? Porque nós já tivemos algumas pesquisadoras que vieram conversar com a gente, todas do Sul, e agora você lá do Pará, do Norte, né? Mostrando pra gente que a ciência é feita de Norte a Sul no nosso país, né? E me fala, logo quando você estava lá no ensino médio, pensando na sua vida acadêmica, o que te motivou, de repente, a estar indo para esse lado, assim, mais de ciência, mais de pesquisa? Bom, quando no ensino médio, logo eu percebi que eu gostava muito das disciplinas de biologia, né? Eu era, principalmente no segundo ano, quando eu tive mais aquelas disciplinas de genética, de embriologia, foi que eu me senti mais interessada, assim, e eu escolhi um curso que tivesse um pouco mais dessas coisas, que no caso foi biomedicina, e porque biomedicina também eu tinha já percebido que entrava no programa do Ciência Sem Fronteira, né, que é quando você vai lá para fora para fazer um intercâmbio, aprender um pouquinho lá também como é que é a pesquisa lá. Só que, infelizmente, logo no ano que eu passei na faculdade, o programa acabou e acabou que eu não me inscrevi no Ciência Sem Fronteira. Mas a motivação para fazer o curso foi basicamente essa. Bem, e você aí, já na faculdade, quando que você começa a, vamos dizer assim, botar a mão na massa na pesquisa? Você fez iniciação científica? Como é que foi esse seu caminho? Bom, eu me formei na Federal do Pará, né, na UFPA, e lá o curso de biomedicina ele é bem voltado para pesquisa, assim. Todos os professores têm os professores que dão as nossas aulas na disciplina, eles têm um laboratório. E durante a grade do nosso curso, desde o segundo semestre da faculdade, a gente é obrigado a fazer estágio. Então, era muito comum todo mundo no nosso curso fazer um estágio, um laboratório, trocar e ir experimentando. E como os professores estavam sempre envolvidos em linhas de pesquisa, isso era muito incentivado para a gente. Então, desde do primeiro semestre que eu passei, eu já entrei num laboratório de genética, comecei a ter contato com as técnicas de biologia molecular. Falando um pouquinho do seu curso, é muito comum quando você fala em biomedicina, a pessoa pensa logo no lado de análises clínicas, né? Ficar nessa parte mais voltada, né? Esse background da saúde, que é muito Sim. importante também. Mas você, de repente, seguiu para um caminho um pouco adverso. Você foi logo, assim, de início para pesquisa, pesquisa básica, e por aí começou a seguir o seu caminho. O que que você sentiu assim que te motivou a essa virada e do que é tradicionalmente normal dentro do curso que você seguiu? Eu acho que não teve um momento exato onde eu cliquei assim para pesquisa. Já era um negócio que me atraía meio que desde o ensino médio e como era muito recorrente lá na faculdade, eu só seguia assim. A parte de análises clínicas estava muito presente no curso também, principalmente lá pro final do curso, mas eu nem dava muita bola, sabe? Eu queria mesmo era pesquisa. E você acabou conhecendo, né, as atividades aqui do Hemocentro. Como que foi essa sua vinda de lá do norte para cá, para Ribeirão Preto? Então, quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo iniciação científica num laboratório que fazia pesquisa com HTLV, com a minha orientadora lá, a Maísa. Aí, em 2018, a gente encontrou um simpósio, um congresso de HTLV e a gente foi participar desse congresso. Então, a gente viajou do Pará para Bahia para participar do congresso e foi lá que eu conheci a Simone. E aí a gente teve contato, ela viu o projeto que a gente desenvolvia lá no Pará, e eu pedi para ela para fazer mestrado com ela, para tentar ampliar um pouquinho mais, né? Porque lá no Pará as linhas de pesquisa eram mais focadas numa direção, né? Aqui é uma biologia molecular mais assim, de cultura de célula, de outras ferramentas de pesquisa que eu não conseguia aplicar lá no Pará. Ah, legal. A gente até já tem discutido muito no nosso podcast a questão das ferramentas de pesquisa, né? E o quanto elas são importantes para te dar assim um panorama geral daquilo que é o foco, né? Daquilo que é o escopo do seu trabalho. Sim. No caso, seu mestrado, você trabalhou com o quê? Então, já no mestrado, eu continuei trabalhando com HTLV, são os pacientes infectados por esse vírus,
E dessa vez a gente tentou aprofundar mais no sentido de investigar é, esses pacientes que estão infectados, eles estão desenvolvendo sintomas, o que que faz esse desenvolvimento de sintomas? Daí, o que que leva, né, a esse desenvolvimento de sintomas? Quais são as moléculas que estão associadas a isso? Então, eu trabalhei com várias outras ferramentas que eu não trabalhava lá antes. Então, usei cultura de célula, eu usei PCR em tempo real, eu usei isolamento de vesículas, então usava ultracentrifugação. Foram vários métodos novos, assim, para mim, foi muito enriquecedor. Não, é muito legal até pro nosso ouvinte desse podcast, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia que na pesquisa, você já fez pesquisa sobre determinado assunto e esgotou tudo, Uhum. né? E tá vendo exatamente que você deu prosseguimento àquela ideia inicial que vocês já tinham, né? Só que utilizando ferramentas, de repente, com maior tecnologia, né? Conseguiram traçar melhor um panorama, né?